Vocês provavelmente já viram as imagens do jantar, né, do famigerado jantar com o Temer, no qual um dos participantes, o André Marinho, humorista, posso dizer assim, estava fazendo imitações de alguns políticos, incluindo o Bolsonaro. Vocês já viram essas cenas, eu imagino. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para comentar algumas coisas que me ocorreram após ver as cenas desse jantar e saber quem eram as pessoas que participavam ali, né? Mas antes de entrarmos nesse assunto, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, se inscreva no canal porque nossa meta até o fim desse ano é de 700 mil inscritos. Então eu vou pôr para vocês aqui as cenas, primeiro do André Marinho imitando o Bolsonaro, que foi a cena que primeiro foi vazada, entre aspas, aqui, né? Soltaram essa imagem deliberadamente, e depois as outras cenas. E essa é a minha vocação. Eu proponho um brinde para nós, presidente. O Brasil merece muito mais anos de Temer. E é isso que nós temos que nos aconselhar e pedir muito mais. Nice, a great guy, tremendous person. He's a special person. You take a look at him. He's a great guy. He's looking beautiful. He's probably 80, but he looks 60. Michelle, Mickey, do you remember me and you talking back there in the G20? Beautiful stuff, believe me. Great stuff. How about Putin? I like Putin. He's a great guy. You were with Putin in Russia, believe me. The Russian people, they want to destroy me, but it's fake news, total fake news. Baloney, believe me. Well, I forgot what I wanted to say. But I think I need some help with you in Afghanistan. I need your help. I need you to help me out with the Taliban. Michelle is going to solve the Taliban situation. Ding! Aí, no dia que vocês comerem carne de sol com sarapatel e sarrabulho, aí sim vocês vão saber o que é o Brasil profundo, que eu tô acostumado. E não essa papagaiada aí que vocês estão em torno. Presidente Michel Temer, você que é um grande estadista, você que tem as melhores qualidades, os grandes predicados, um grande homem de Estado, ele fica elogiando por 5 minutos a pessoa antes de começar a falar. Você que realmente salvou a nossa nação. Mas nós vamos nos livrar do Bolsonaro vírus, o Messias da morte, chapados de cloroquina, todos esses cidadãos fiadores da morte, presidente Temer. Eu conto com a sua ajuda em 22. Por um Brasil de sapatênis, presidente, por um Brasil de Gucci, por um Brasil que se acomode com a sala VIP da Emirates. Então vamos juntos mudar esse país. Obrigado. Como eu falei, esse vídeo foi vazado, entre aspas, né? Parece que foi o marqueteiro do Temer que soltou esses vídeos. Sabe-se lá com qual intenção, né? Não sei se a intenção era tirar sarro do Bolsonaro, não sei se a intenção era, sabe, ridicularizar o recuo do Bolsonaro. Eu não sei qual foi a intenção de fato, e isso não importa. Na verdade, o André Marinho imitando os políticos é o menos relevante nessa reunião, né? Para mim, essa reunião revela outras coisas, muitas outras coisas, que são muito mais profundas do que um bobo da corte tirando sarro de políticos. Inclusive do próprio Temer, né, como vocês podem ver ali. O André Marinho imitou o Temer. Realmente isso é insignificante diante do simbolismo da cena, dessas figuras, né, desses anciãos, dessa elite brasileira se reunindo para rir, não apenas do Bolsonaro, mas rir do Brasil, rir da população brasileira, porque é isso que está, para mim, né, simbolizado nesses vídeos. Só antes de entrarmos nessa questão, vale mencionar que o próprio Temer já conversou com o Bolsonaro. Eles falaram por telefone e o Temer se desculpou com o Bolsonaro, disse que houve outras imitações, e o Bolsonaro disse que está acostumado, tudo bem, né? Acabou politicamente correto, portanto, podem tirar sarro dele, podem tirar sarro da cornice dele, né, com o bombeiro lá que corneou o Bolsonaro com a esposa, podem tirar sarro, inclusive, da fala do Rodrigo Maia de que acha que o Bolsonaro é gay, ou seja, pode fazer piada com o Bolsonaro, afinal de contas, ele é um piadista também, ele também é um bobo da corte, alguém que durante a pandemia ficava fazendo piada com seus assessores, ou seja, alguém que não leva nada a sério. Mas, tirando esse detalhe, como eu falei, isso simboliza para mim essa elite. Tem uma teoria conspiratória que diz que todos os anos os donos do mundo, né, os donos do capital, os bilionários, sabe, os poderosos, se reúnem para um jantar no qual eles decidem os rumos da humanidade. Como eu falei, é uma teoria conspiratória, mas se eu fosse imaginar uma cena desse jantar, seria essa cena aqui desse vídeo. Seria essa cena desses idosos, né, reunidos para deliberar alguma coisa. Esse vídeo revela o contrário, não é que eles não são eles deliberando ali, bem, a gente não tem o resto da conversa deles, não são eles deliberando sobre o rumo do país, são eles rindo. São eles zombando, são eles debochando da política brasileira, dos políticos brasileiros, são eles zombando da cara dos brasileiros. Para mim, o riso dessa elite
tosca brasileira, o riso dessas figuras, né, e vale mencionar quem são essas pessoas também depois, o riso dessas pessoas é um riso de deboche, né, porque eles estão nesse jantar suntuoso, com, sabe, copos de cristal e talheres de prata, possivelmente, com garçons servindo. O riso dessas pessoas é um riso de deboche diante da miséria do brasileiro hoje. Do brasileiro que está empobrecido, que mal consegue comprar comida, que mal consegue pagar a conta de luz, que mal consegue pagar o combustível, que mal consegue comprar o gás. Isso é um riso de deboche diante, sabe, de um país que está mergulhando na miséria. Isso é um riso de deboche também diante de quase 600 mil mortos no Brasil na pandemia, né? Pessoas que perderam sua vida por causa de um governo genocida, parentes e amigos que estão agora em luto, sofrendo pela perda do seu pai, do seu avô, do seu tio, do seu irmão, da sua esposa, do seu marido, ou seja, sofrendo pela morte de uma pessoa querida. Esse riso aí é um riso de deboche. É o perfil que a gente imaginaria, né? E aqui eu vou fazer um discurso que sou populista, né? Porque o populismo tem a ver com isso, né? O populismo, vale definir aqui, tem a ver com essa disputa, né? Esse uso político dessa disputa entre o povo, nós somos o povo, versus uma elite corrompida. E esse discurso populista é usado tanto pela direita quanto pela esquerda, quanto pela extrema direita, pela extrema esquerda. Ou seja, essa disputa, né? Nós contra eles, nós o povo versus essa elite que quer sugar o sangue do povo. Então, soando populista, mas a imagem que a gente tem da elite é justamente essa, dessa cúpula, desse grupo de homens brancos, todos eles homens brancos aí, homens brancos que estão sugando, né, o sangue do trabalhador brasileiro. Essa é a imagem, e é a imagem que passa, e é a imagem que eu tive, e simplesmente aqui é como se fosse uma fotografia, né? A elite tosca brasileira que simplesmente está pouco se importando para os destinos dos cidadãos brasileiros e do país. Porque essa mesma elite, vale mencionar aqui, e eu vou citar quem está no jantar, como eu falei, né, tem uma reportagem aqui do UOL que nomeia as pessoas, você tem ali, bem, o humorista, né, o bobo da corte, que é o André Marinho, você tem o pai dele, que é o Paulo Marinho, que foi um apoiador de primeira hora do Bolsonaro. A casa do Paulo Marinho era usada como QG do Bolsonaro. Inclusive, o próprio Paulo Marinho ouviu conversas nada republicanas, né, quando ele mesmo relata posteriormente que um agente da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal, sei lá, alguém da Polícia Federal, havia informado o Flávio Bolsonaro que eles iam atrasar uma operação policial relacionada ao Flávio Bolsonaro, ao esquema de peculato, né, de rachadinha no gabinete do Flávio, para que isso não atrapalhasse as eleições, para que isso não prejudicasse o pai dele, o Bolsonaro. Então você tem ali o Paulo Marinho, que foi apoiador e, de certo modo, financiador também da campanha do Bolsonaro. E depois se arrepende, né? Depois acha que foi um erro, mas inicialmente é uma pessoa que contribuiu para esse estado de coisas no Brasil. Daí você tem ali também o Nagy Narras, também um milionário que foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, de acordo com a reportagem do UOL aqui. Narras chegou a ser preso pela Polícia Federal em 2008 em uma operação ligada às investigações do escândalo do Mensalão. Além disso, você tem Antônio Carlos Pereira, foi diretor e editor do caderno Opinião do jornal Estado de São Paulo, que é um jornal conservador, né? A gente sabe disso também, que foi o jornal que fez, né, uma coluna lá, um editorial dizendo, né, uma escolha muito difícil, comparando Haddad e Bolsonaro. Então, também faz parte desse projeto de eleição do Bolsonaro e de criar medo nos brasileiros em relação ao retorno do PT. Roberto Dávila estava nesse jantar, né? Roberto Dávila, ele é um advogado, historiador e apresentador de um programa na Globo News. Gilberto Kassab, político, deputado federal, atual presidente do PSD. E também tem aí, relevante, né, que tem outros ali que simplesmente não importam, mas tem ali o Johnny Saad, né, o João Carlos Saad, que atualmente é o presidente do Grupo Bandeirantes de TV, né. Então você pode perceber aqui que você tem, como eu falei, essa cúpula, essa elite tosca brasileira reunida e simplesmente zombando da cara dos brasileiros, zombando da cara do pagador de imposto que agora é obrigado, graças a essas pessoas, a amargar um governo de um genocida. Porque essas pessoas não apenas foram responsáveis de maneira direta ou indireta para a eleição do Bolsonaro, para a chegada dessa abominação ao poder, como são, por grande parte, pessoas que mantêm ele no poder, né? Basta pensar no papel do Temer agora, apaziguando o clima geral de tensão e de caos no Brasil. O Temer foi convocado pelo Bolsonaro, após as manifestações de 7 de setembro, foi convocado pelo Bolsonaro para escrever uma cartinha, uma nota, né, à nação, uma nota pedindo desculpas pelos seus atos golpistas, por quase ter levado o Brasil a um golpe de Estado, por ter tentado fazer isso. Então você tem uma cúpula do Brasil ali que simplesmente tanto faz se é o Bolsonaro ou se não é. Não são eles os afetados, não são eles que pagam a conta, não são eles que estão amargando a desgraça, não são eles que estão amargando a miséria. Essas pessoas estão no jantar felizes, contentes, rindo, com todo o requinte, com todo o luxo,
rindo do Bolsonaro, rindo do Ciro Gomes, rindo de outros políticos, rindo de outras figuras, porque simplesmente para eles tanto faz. Tanto faz. Entra e sai político, essa cúpula continua. Isso me lembra, inclusive, né, quando eu era adolescente eu jogava RPG, eu jogava vampiro. Isso me lembra aquela, sabe, a imagem também de uma camarilha de vampiros, né, a cúpula dos vampiros, sabe, sentados à mesa, sabe, com seus 1000 anos aí de existência, e eles sentados à mesa e falando assim, eu, sabe, no século XV chupava o sangue das prostitutas, e o outro lá, eu assisti o desenrolar da Revolução Francesa. É o que você vê ali. Você vê pessoas ali que simplesmente não tem tempo ruim para eles. Não tem tempo ruim. Não importa quem esteja no poder, são eles que mexem os pauzinhos. São eles que estão lucrando com o caos, são eles que lucram o tempo todo com as situações. Essas pessoas podem rir sem preocupações porque nada os afeta. E é claro que isso, essa cena, né, ofende todo mundo, tanto a direita quanto a esquerda. As pessoas da direita, né, os bolsonaristas, estão ofendidos porque tiraram sarro do mito, porque tiraram sarro do Bolsonaro. Olha só, aqui estão tirando sarro do recuo do Bolsonaro, da humilhação pública que o Bolsonaro passou, porque foi isso, né? O Bolsonaro foi humilhado publicamente. A carta, a nota que ele faz pública, é uma nota de humilhação, é uma nota reconhecendo a derrota dele. Ele vai lá e diz, olha, perdi essa batalha. Ele diz isso. Então, eles estão tirando sarro disso, mas também escandaliza e horroriza a esquerda, porque ali, como eu falei, você tem essa elite que sempre é criticada, essa elite, sabe, os donos do dinheiro, que sempre é criticada pela esquerda, justamente porque eles estão desconectados do mundo real, eles estão desconectados do mundo das pessoas normais. Pessoas que têm que pagar as contas, pessoas que estão ali, sabe, decidindo qual conta vão deixar de pagar esse mês porque não tem dinheiro, que estão endividadas, que estão parcelando compra de mercado. Essas pessoas não sabem qual é a realidade dos brasileiros. E ali você tem um outro elemento também que vale mencionar, que é o próprio André Marinho, né, o bobo da corte. O novinho ali que está sendo, sabe, o centro das atenções, todo mundo rindo dele, e ali você tem em treinamento a nova geração da elite. Ali você tem, sabe, quem vai ocupar esse posto num futuro muito próximo. Quem vai ditar os rumos da nação, quem vai apoiar políticos ineficientes, quem vai apoiar abominações como Bolsonaro, quem vai levar ao poder outras pessoas. Tem um livro que já mencionei várias vezes aqui, que se chama Por que as Nações Fracassam? Os autores são o Acemoglu e o Robinson. Esse livro está aqui atrás, aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, tá aqui atrás, aqui. Por que as nações fracassam? E a tese central desse livro, né, a tese do Robinson e do Acemoglu, é que as nações prosperam porque elas têm instituições inclusivas e as nações fracassam porque elas têm instituições extrativas. E isso se dá, né, essa constituição das instituições se dá com base, em grande parte, no modo como a estruturação social é feita. Então, assim, se você tem uma elite tosca como a brasileira, se você tem uma elite gananciosa, uma elite que é naturalmente excludente como a brasileira, isso vai levar a uma concentração profunda de poder na mão dessa elite e uma consequente desigualdade imensa entre os mais pobres e os mais ricos. Se você tem uma sociedade na qual há uma redistribuição desse poder, na qual há um certo controle, inclusive, do poder da elite, o que você tem é uma sociedade menos desigual e na qual os mais pobres podem, de algum modo ou outro, prosperar, podem crescer no meio da sociedade. Então o que eu vejo, no fundo, é justamente isso. É uma elite excludente, é uma elite que simplesmente, como eu falei, não se importa com o rumo do país, não se importa com o destino dos pobres, não se importa com o destino dos brasileiros, não se importa. Eles podem rir de maneira despreocupada porque nada os atinge. E vão continuar se perpetuando no poder. Os filhos e os netos dessas pessoas vão continuar se mantendo no poder. Inclusive tem uma reportagem que eu vou tentar encontrar para vocês aqui, falando sobre isso, né? Como essa elite se reproduz e se mantém no poder para sempre. Porque diz que as principais famílias, por exemplo, em Florença hoje, né? Florença, na Itália, que foi, sabe, um centro de cultura e de poderio na Itália renascentista, que as famílias hoje mais poderosas de Florença são as mesmas que eram as mais poderosas em 1500 na cidade. É o dinheiro que continua circulando apenas nos mesmos bolsos. E essa é uma das razões porque é tão difícil a ascensão social no Brasil, porque as portas estão fechadas, as portas só estão abertas para os filhotes dessa categoria, para os filhotes dessa camarilha de vampiros que vai continuar para sempre mantendo o poder e o dinheiro entre os seus. Esse jantar, mais do que as piadas, mais do que os risos, é um retrato da profunda desigualdade do país e como é até difícil imaginar a possibilidade de uma transformação. Porque eles detêm esse poder e eles não querem que outros cheguem até lá. E usam desse poder para manter no topo, para manter um presidente que é um zero esquerda, que é uma abominação, que é um erro e é uma tragédia para o brasileiro. Bem, quero saber se você já tinha visto essas imagens, né? Se você tinha já visto alguma coisa sobre esse jantar, né, famigerado,
com Temer, Kassab, com Paulo Marinho, Nagy Narras e outras figuras também que influenciam na política e na sociedade brasileira. Se você tinha visto isso, e qual é a sua impressão ao ver essas cenas, né? Como você se sentiu? Qual foi, sabe, a conclusão que você extraiu a partir disso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais.